Graça e paz, meus irmãos, para a glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia. E eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa. Escuta aqui, está preparado? Para quê, pastora? Para salmodiar e adorar o Senhor, aleluia, pela vitória que Ele vai te dar? Você está preparado? Você está preparado? Eu quero saber. Eu preciso saber se você está preparado. Pastora, que palavra é essa, pastora? É forte, é forte. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Coloca aqui nos comentários, Deus me dará vitória. Coloca aqui, Deus me dará vitória. E Deus te dará vitória sobre todos os seus inimigos. Você crê nisso? Você crê? Ele deu para Davi e ele dará a você. E quando Deus ele dá essa vitória a Davi sobre todos os seus inimigos, Davi ele escreve esse cântico que é os Salmos de números 18, né? Ele escreve esse cântico e ele diz assim, ó, porque todos os seus juízos estavam diante de mim. E não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Eu fui sincero. Apesar de toda a perseguição de Saul, apesar de toda a injúria de Saul, eu fui sincero com ele. Eu fui sincero com ele. Era isso, aleluia, que o salmista Davi estava dizendo. E diante de qualquer situação que venha sobre as nossas vidas, nós devemos ser sinceros. Por quê, pastora? Nós devemos ser sinceros com as pessoas. Porque quando nós somos sinceros com as pessoas, louvado seja o nome do Senhor, Deus ele é aquele que nos recompensa. Deus ele é aquele que se levanta e faz justiça por nós. Fez por Davi, faz por mim, faz por você. Por causa da sinceridade dos nossos corações. Mas, pastor, é muita maldade, é muita perversidade. Mas nós, né, que somos de Cristo, devemos guardar em nós a sinceridade em nossos corações. Aquilo que você fez no Senhor, permaneça fazendo no Senhor. Independente do que venha sobre você, guarde o seu coração. Porque você não vai prestar conta aos homens, você vai prestar conta ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Ele que você vai prestar conta. Louvado seja Deus de tudo que você tem feito. E independente, isso não é sobre as pessoas, é sobre você. Isso não é sobre a salvação dos outros, é sobre a sua salvação. Guarda a sua sinceridade, como Davi guardou. Davi foi muito perseguido por Saul e obteve vitória, porque ele guardou a sinceridade. Olha só. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça. Olha só que coisa linda. Me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça. A sinceridade para com o nosso próximo é o melhor caminho. É o melhor caminho a sinceridade para com o nosso próximo. Louvado seja Deus. Pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostra benigno, e com o homem sincero te mostra sincero. Com o puro te mostra puro, e com o perverso te mostrarás indomável, te mostrará indomável, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Olha só. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor que alumia as nossas trevas. É o Senhor que é a luz, aleluia, no caminho. Independente da escuridão que ele esteja, o Senhor, ele é a luz. O Senhor, ele é o caminho. E ele sempre será o caminho. Não se preocupe com as pessoas. Escute bem o recado de Deus para a sua vida hoje. Não se preocupe com as pessoas. Se preocupe com a sua salvação. Se preocupe com o seu nome escrito no livro da vida. Se preocupe com Deus. Qual é a opinião de Deus
Deus ao seu respeito. O que é que você tem feito? Você tem guardado a sinceridade? Você tem se protegido da iniquidade? Louvado seja o nome do Senhor. O que é que você tem feito? Exaltado seja o nome do Senhor. Qual tem sido o seu comportamento? Escute bem, não é sobre os outros, é sobre você. É sobre a sua salvação. É sobre o favor de Deus sobre a sua vida. Porque com o puro e com o perverso, olha só, porque com o puro mostrarás puro e com o perverso mostrarás indomável. Deus, ele é indomável quando se trata do perverso, viu? Acerca do homem perverso, Deus, ele é indomável. Guarda essa palavra no seu coração, leva para a sua vida. Independente do que estão fazendo com você, seja sincero. Seja sincero, porque você tem um pai. Viu? Você não é órfão, você tem um pai que zela e que peleja por você, e ele vai se colocar na brecha e ele vai fazer justiça. Pastora, Deus, ele vai fazer justiça. Guarda a sinceridade no seu coração e se proteja da iniquidade. Se proteja do pecado contra o seu próximo. Se proteja. Como Davi, ele se protegeu. Davi, ele disse: longe de mim, de tocar no ungido do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus, ele está no céu e a justiça e a vingança é dele. Ele diz na sua palavra: minha é a vingança. Ele diz em Gênesis: não faria justiça o juiz de toda a terra? Será que não fará justiça o juiz de toda a terra? Ele fará sim. O juiz de toda a terra fará justiça. Pode ter certeza disso. O juiz de toda a terra fará justiça. Quando, pastora? No tempo certo. Né? No tempo certo, o juiz de toda a terra fez justiça por Davi. Vai fazer justiça por mim, vai fazer justiça por você, vai fazer justiça por nós. Louvado seja Deus. Enquanto isso, pastora, seja sincero. Enquanto Deus não faz justiça, seja sincero. Seja sincero. Guarda a retidão do seu coração. Ore pelos seus inimigos, ore pelos seus perseguidores, interceda por cada um deles, porque Deus fará justiça. Você crê nisso? Você crê? Deus fará justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus fizer, você vai salmodiar. Viu? Você vai cantar, você vai adorar, você vai jubilar na presença de Deus. Quando Deus fizer justiça, a sua alegria será tamanha como foi a alegria de Davi. Davi muito se alegrou quando ele recebeu, aleluia, a intervenção divina sobre a causa, louvado seja o nome do Senhor, que ele tinha nas mãos de Deus concernente aos seus inimigos. Né? E a Bíblia conta que Deus deu vitória para ele sobre todos os seus inimigos, viu? E Deus te dará vitória sobre todos os seus inimigos. Você crê nisso? Você crê? Coloca a mão direita para o alto e diga: eu creio, Jesus. Diga: eu creio, Jesus. Diga: eu creio, Jesus. Louvado seja Deus. E se você crê, é por você que Deus vai fazer justiça. Deus te abençoe, viu? Quero pedir para você compartilhar essa palavra. Por quê, pastor? Eu vou compartilhar. Porque um compartilhamento, isso é muito forte, irmãos. Um compartilhamento pode libertar uma vida. Um compartilhamento pode salvar uma vida. Você não tem noção do que as pessoas estão passando dentro das suas casas, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe, abençoe as pessoas com a palavra de Deus. Abençoe, louvado seja o nome do Senhor, abençoe as pessoas com a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é uma bênção, irmãos. Só Deus sabe o que cada um de nós temos passado. E quando a palavra de Deus, ela vem de encontro aos nossos corações, ela vem curando, ela vem libertando, ela vem mostrando uma luz quando tudo está escuro. Compartilhe, viu? Você é uma bênção na minha vida, seja uma bênção na vida das pessoas, compartilhe.